Ato solene convocado pela deputada Mônica Seixas, da Mandata Ativista, e mediado por Jesus dos Santos, também membro da Mandata Ativista, coloca-se radicalmente contra ao Decreto Federal 9759 de 2019, que acaba e estabelece regras e limitações para os conselhos nacionais. Esses conselhos são formados por pessoas de diferentes especialidades que, de forma voluntária, trabalham na criação e aperfeiçoamento de políticas públicas. Renato Azevedo, ativista de igualdade social, comparou o decreto a uma escravidão. Então, comecemos a classificar o dia 11 de 4 de 2019, que é o dia da escravização da participação social. Foi um decreto escravizador, né? Em que coloca a participação social num modelo em que o totalitarismo e o fascismo aparecem, né? E com isso, a res pública, a coisa pública, ela vai se tornar, de uma maneira muito evidente, um jogo de interesse privatista. Luciano Caparrós, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, diz que o decreto do governo federal vem mesmo impedir a população de participar das decisões públicas. O decreto 9.759 vem exatamente nesse sentido. Destruir e impedir a participação dos conselhos, inviabilizar os conselhos que são obrigatórios pela Constituição, impedir aqueles que não são obrigatórios e que, portanto, vivem por decretos e dependem da boa vontade do mandatário de plantão, e isso tudo traz insegurança e traz dificuldades. Tony Zagato, arquiteto e urbanista, destacou que nunca se deve confundir Estado com público e que a população tem sempre o direito de cobrar melhores políticas públicas. O estatal não se confunde com o público. O público, ele engloba a fiscalização e o controle social do Estado, de todas as pessoas que estão ocupando os estados, porque a história bem mostra que o Estado sempre será permeável à ocupação, e particularmente das classes dominantes, para que ele se torne cada vez mais hermético e alheio às cobranças da população que depende das políticas públicas. Então, os conselhos, eles têm um papel fundamental de alargar o debate, mostrar o contraditório e se mostrar como espaços de resistência e de permanente questionamento das decisões à luz de todas as lutas históricas que vêm sendo travadas na sociedade brasileira. Wagner Romão, cientista político da Unicamp, Universidade de Campinas, explicou que ainda há forma de o STF, Superior Tribunal Federal, anular o decreto federal, mas para isso é preciso pressão popular sobre o STF. Mas ainda há uma decisão a ser tomada no mérito, né? E essa decisão só não foi tomada na liminar, que seria o mérito de revogação, né? Obrigatoriedade de revogação, de extinção desse decreto. Isso não aconteceu na liminar por 6 votos a 5, apenas, né? Então eu penso que é muito importante que esse movimento nosso continue, né, tendo em vistas a pressionar o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a que recoloque na pauta este tema, para que a gente possa fazer pressão, né, e que a gente tenha uma decisão de mérito, né, portanto definitiva, contra o decreto 9759. Jesus dos Santos, mediador do ato solene, encerrou o evento pedindo à população para participar mais do dia a dia da Alesp e defendendo mais participação popular nas políticas públicas do Estado de São Paulo. E, por fim, não menos importante, a ideia é, e aí eu já convido a todas aqui que se fazem presente, a todos, a quem nos acompanham aqui pelas redes sociais, que construam junto com a gente uma frente de participação popular na Assembleia Legislativa que tenha como objetivo construir nesse projeto, dar continuidade à construção desse projeto de responsabilidade social, né, do Estado e do sistema de participação popular no Estado de São Paulo.